Mais uma aqui resenha, gente. Então, é que eu vou vendo as makes, assim, eu tenho uma fila aqui de make pra fazer de maqui resenha, tá? Porque eu tenho visto muita coisa. Mas eu trago pra vocês as maquiagens icônicas. Então, pra quem tá caindo agora de paraquedas, eu sou jornalista, sou relações públicas e nas minhas horas vagas eu faço maquiagem na internet para pessoas de pele madura e pra todo mundo que quiser ver. Então, eu fiz um penteadinho aqui mais ou menos, porque eu não tenho o cabelinho dela, que é maravilhoso. Já tive aquele cabelinho, mas eu não tenho tanto cabelinho. Enfim, e a gente vai fazer a maquiagem da Leia Byrne, que faz a Rose na série do Netflix Dept Kill, tá? Essa série, gente, é muito legal. Ela é o ator principal que faz o detetive, esqueci o nome do personagem e do ator, mas ele também fez Descobertas Bruxas, viu? E aí, pra quem não conhece esse quadro, eu faço a maquiagem da personagem, escolho uma personagem que eu acho que tem uma make icônica, trago pra cá e faço uma resenha da série ou do filme, tá? E aí, pra quem quer ver os outros maqui resenha, temos playlist aqui, acessa lá no canal, que vocês veem tudo que eu já fiz, tá? Tem um outro que eu ia fazer na frente desse, mas quando eu vi essa make, gente, olha isso. Então, assim, apesar dela fazer parte da equipe principal de protagonistas, porque ela é uma das detetives, não aparece muita foto dela na internet que dê pra gente ver a make. E a make dela muda muito com a luz. No lugar onde eles ficam fazendo as investigações, que é um porão, a luz é muito amarelada, é uma luz assim mais meia luz, sabe? Meio escurinha. E aí a maquiagem dela parece de uma cor. Quando ela vai pra rua, que aparece ela na luz do sol, aí você vê a cor real, tá? Então ela usa uma bochechinha vermelhinha, assim, bem baixinha, aquela coisa assim meio ruborizada. Ela é bem branquinha, tem um cabelo ruivo enrolado, e ela usa esse blushzinho baixo. Ela usa um delineado que eu, no começo, achei que era marrom. Mas não, depois eu vi que era um delineado vinho. É um vinho amarronzado, tá? E nos lábios, sempre um batom vermelho. Só que horas era um batom mais cereja, hora era mais vermelho vibrante, hora era mais rosado. Então, assim, dependendo da luz, você viu uma cor diferente, mas era um batom definitivamente vermelho, tá? Então, vamos lá, começar com a pele, né? Já fiz meu skincare, já tô com a pele preparada. E aí, eu quero usar uma base que não esteja muito acima do meu tom. Quero usar uma base mais clara, porque ela é bem branquinha. Então, fazer isso. E assim, a pele dela, gente, é uma pele com cara de pele, assim, parece que é a pele dela. E a bochecha dela parece que é uma rosácea, sabe? Não parece... Ela tá maquiada, obviamente, porque tem um delineado bem presente. O delineado dela faz aquela virgulinha, sabe? Então, eu vou usar essa base aqui da MAC, que é a Radiance, Studio Radiance, a minha NW13, que tá clara pra mim. E aí, eu vou fazer assim. Essa base é bem bonita. Ela tem um acabamento bem viçoso, que não é muito o acabamento dela, mas é a base que eu tenho que tá clara sem ser tão clara. Eu vou aproveitar e vou trazer ela pra olheira também, que aí eu não preciso passar muito corretivo depois. Eu já penteei minha sobrancelha, tá? Pra quem tá chegando agora, é importante entender que eu não me caracterizo da personagem. A ideia desse quadro é mais resenhar, só que trazendo o que é o coração do meu canal, que é a maquiagem, né? Então, eu escolho a maquiagem da personagem e falo da série. Essa série é uma série... Eu não sei se é uma série inglesa que se passa na Escócia ou se ela é uma série escocesa. Mas eu acho que ela é uma série inglesa que se passa na Escócia, tá? Então, assim, vocês vão ver que os sotaques são bem escoceses. Então, mesmo quem entende inglês vai ter dificuldade de entender por causa do sotaque. Mas é muito legal. Eu não sou Isabela Boscov, tá, gente? Eu não sou especialista em... crítica. Então é a minha visão como uma pessoa que nem vocês, que assiste uma série. Então eu vi essa série, no começo eu achei muito chata, porque ela é o seguinte, o ritmo dela é de uma série europeia. Então eu botei um pingo de corretivo, esse aqui é o Radiance também da MAC, só pra eu fazer diminuir essa profundidade aqui da minha olheira, essa bolsinha. Quando eu faço assim, eu dou uma iluminada aqui, e aí a gente tem a ilusão de ótica. Tá vendo, ó? De que eu tenho menos bolsa. Mas, obviamente, que isso não funciona ao vivo, né, gente? É mais na internet. Então, essa série criminal se passa, né, na Escócia, como eu falei. E, assim, a delegacia de polícia, onde eles estão trabalhando, esses detetives... Gente, vocês não estão entendendo. É uma zona, é uma bagunça.
Eles são, assim, muito desorganizados. Eles não têm dinheiro pra nada. Diferente daquelas séries nos Estados Unidos, que eles, tipo umas CSI da vida, que eles têm dinheiro pra fazer um monte de balísticas e pesquisas e mais não sei o quê. Nessa série, eles lutam contra a falta de recursos, assim, sabe? Eles têm uma delegacia velha caindo aos pedaços, com um monte de pessoas muito jovens e pouco experientes. O detetive que trabalha com ela, ele sofreu um trauma recentemente, então ele foi apurar um caso de homicídio e ele foi baleado. Então, ele tá ainda meio assim, sabe? Não, ainda tá com trauma. E a chefe lá da polícia é uma mulher, gente, que sem sacanagem, eu queria esganar ela todo episódio. Eu vou misturar 2 blushes aqui. Eu vou misturar esse vermelho da Chiglan, que é da coleção da Frida Kahlo, que ele vai trazer essa coisa vermelhinha, tá? Eu vou misturar com um pouquinho de coral. Isso aqui é um blush mousse. Eu vou pegar ele assim, ó. Vou botar na minha mão, onde tava a base. Ele tem aquela textura de coisa coreana, sabe? Que é tudo meio mate, só que é um mate aveludado, tá vendo? E eu vou passar ele mais aqui embaixo, assim, ó. Então, a delegacia, ela é meio assim... O que tá sujo no resto do pincel vem trazendo assim, ó. Como se fosse uma coisa coradinha dela mesmo, tá? Assim, que eu quero. Tá vendo a diferença de um lado pro outro? Eles têm essa coisa da decadência muito forte, sabe? Nessa delegacia. E a chefe de polícia é uma chata que pega super no pé dele, porque esse detetive, que é o melhor de todos e que levou esse tiro... esse cara, ele tem aquele estilo meio house, sabe? De lidar com as pessoas, meio grosseiro. Sabe aquela pessoa tolerância zero? Ele é assim. E aí, ele acaba criando uma animosidade com os outros detetives. Porque ele vê muito à frente, ele vê muito além do que os outros veem, entendeu? E aí, começa a série com ele, assim, sempre meio ferrado, tipo, sem muita paciência com as pessoas. Eu passei muito assim de propósito, que agora eu vou vir com um pincel de base e vou limpar as bordinhas, ó. Pra ficar mais esfumado, tá vendo? Eu não passei ele em volta. É esse blush que eu quero. Não é um blush meio em W, entendeu? Ele faz assim, tá? E eu vi nas fotos dela, o blush dela é bem realmente abaixo da olheira. Não é aquele blush que sobe muito pra olheira, não. Então, aqui, eu vou até limpar um pouco mais. Então, como eu tava falando... a delegacia é assim, cai nos pedaços. O cara tá nem aí pra hora do Brasil, porque ele tá querendo descobrir quem atirou nele, que ele não sabe ainda. E aí ele volta depois de um tempo de licença e descobre que ninguém descobriu ainda, ele fica mais puto ainda, entendeu? Desculpa o palavrão. E o cara, que é o melhor amigo dele, levou um tiro nessa mesma emboscada e o cara ficou paralítico. E aí ele fica com muita raiva, né? Porque é o melhor amigo dele. Aí com esse mesmo pincel, eu vou usar um blush que tem essa mesma pegada, só que ele não é tão vermelhinho. Como eu falei, eu não tenho nenhum blush vermelho em pó. Mas esse aqui, ó, da NARS, tá vendo, ó? Ele tem uma coisa meio assim. É isso que eu quero. Porque o blush dela é bem presente. Vocês vão ver nas fotos que eu vou botar aqui, que você vê bem aquela bochechinha aqui, assim, bem... Sabe? Bem vermelhinha, assim. Então, assim, os chefões lá da polícia, acima dessa mulher que é chefe só daquela delegacia, chegam pra ela e falam assim, olha, você não tá resolvendo nada. Se você não resolver os casos que estão arquivados e nunca tiveram solução, a gente vai cortar você daqui. Ela fica morrendo de medo e ela fala, tá, mas eu não tenho recurso. Aí eles falaram, de quanto você precisa? Aí ela diz lá um valor. E os caras dão dinheiro pra ela, em vez dela investir na equipe, ela começa a trocar televisão, botar televisão na sala dela. Ou seja, ela é uma patsa, entendeu? Começa a trocar computador. Ou seja, ela começa a fazer maquiagem no lugar dela e manda o cara, que é bom pra caramba, esse cara que é o protagonista, trabalhar no porão, no lugar que era um banheiro. Vocês precisam ver o lugar, gente, horroroso. É lá que fica a Rose, ele e o Akram. Que é um cara que, eu não quero contar tudo, mas é um cara que quer trabalhar na delegacia. Ele veio da Síria, ele tem uma super experiência, mas ninguém sabe. E aí o cara falou, tá bom, pode ficar aí. Porque ele disse pra ela que ia precisar de um assistente, porque eram milhões de casos. E aí esse cara identifica um caso de uma promotora que tá sumida há 4 anos. Imagina. Aí o cara falou, ela já morreu. E o Akram fala pra ele, não, ela não morreu. Eu acho que ela tá viva.
E aí, eles começam a investigar esse caso. No paralelo, acontecem as vidas pessoais desses personagens. Não mostra a vida pessoal do Akram, não mostra a vida pessoal da Rose. Mostra mais a vida pessoal do detetive que levou o tiro. Porque aparece ele com um amigo que tá no hospital, o amigo tá tentando recuperar os movimentos da perna, e aí o amigo começa a ajudar eles também, né? Assim, de longe, no paralelo. A mulher vê que eles estão começando a ter pistas, então ela diz pros chefões que eles vão achar a mulher, e aí é que se desenrola a história. Então, assim, esse é o pano de fundo. Mas a vida desse detetive é muito mostrada, porque ele mora com o enteado é todo problemático, ele mora com um cara que aluga um quarto, que se mete na vida dele. Então a vida particular desse detetive aparece na série, diferente dos outros personagens que trabalham com ele, né? E aí aparece muito também a vida dessa promotora, que sumiu, né? Porque aí eles vão no flashback, mostrando como que ela sumiu, com quem que ela sumiu. Tem o irmão dela que tem um problema mental por causa de um espancamento que ele sofreu por culpa dela, quando eles eram adolescentes. Então, assim, tem uma série de histórias de família ali que vão atravessando a trama e que vai tornando tudo mais interessante. Mas, assim, os primeiros 2 episódios são difíceis, porque é bem lento. Quando começa a pegar ritmo, que eles entram no caso da juíza não, da promotora, aí é que o negócio fica bom. E aí é o seguinte, gente, eu tenho vários lápis que poderiam ser usados aqui. Vou mostrar cores aqui que fazem meio sentido, assim. Esse aqui, que é bem vermelho, eu acho que já não é o caso, é uma lapiseira da Eudora. Eu tenho um da Candice Berenice, que é bem da cor do que ela usa, que é um vinho. É esse aqui, ó. Só que ele é mais escuro que o dela, eu acho, um pouquinho. Então eu acho que eu vou usar ele esfumado. Ele é o vinhotim. Eu não sei se o vinhotim ainda existe, mas tem esse lápis de boca aqui, da Ruby Kisses, que eu acho que tem uma cor parecida. Ó, tá vendo? Então vou esconder esses dois aqui, ó. Esse aqui é o da Candice Berenice, esse aqui é o da Ruby Kisses. Eu acho que eu vou usar o da Ruby Kisses. Porque ele, apesar de ser um lápis de boca, ele é mais parecido com o tom que ela usa. Que é um vinho mais amarronzado, tá vendo? É o mais claro aqui, ó. Então, será esse que irei usar. E aí eu vou dizer pra vocês a cor desse, né? Red Wine. Então é uma lapiseira de boca. Eu vou usar, inclusive, ele no contorno. Então, vamos fazer o delineador. Pra isso, eu preciso parar de falar um pouco. Esse delineador dela é bem presente, tá? E ele tem... Agora, o formato de olho dela é completamente diferente do meu. Ela tem um olho mais redondo. Então, fica fazendo essa virgulinha aqui, ó. Ela deixa a virgulinha. Então, eu vou tentar deixar um pouco. Ó. É bem assim. Agora é o seguinte, eu vou ter que dar uma selada nisso aqui, porque senão vai ficar carimbando direto aqui em cima, mesmo eu tendo passado pó. Essa paleta aqui, 12 Shades, tá vendo? Tem essa cor aqui, ó, que é bem parecida. Eu vou misturar a marrom com ela aqui, assim, ó, pra dar uma selada, tá vendo? Ó, agora acho que ficou. Mas então, voltando à série... vai ficando muito legal quando começa a investigação no caso da promotora. Porque ela sumiu tem 4 anos, e eles começam a puxar o fio, né? Quais eram as pessoas que ela saía? Ela tinha namorado, não tinha namorado? Quem era o irmão dela? Por que o irmão dela ficou daquele jeito? Quem bateu no irmão dela? Essas pessoas estão vivas? Eles moram numa ilha. Eles moravam numa ilha, a família dela. E ela sumiu quando tava numa balsa. Ela perdeu um caso, que ela ficou com muita raiva. E aí eles vão pra essa ilha, ela diz pro irmão dela, vamos pra lá visitar o papai e tal, e a gente tira umas férias. Esse irmão dela que é doente mental. Só que aí é que ela desaparece, é quando sequestram ela, entendeu? E aí aparece ela no cativeiro. Gente, é bizarro, tá? É bizarro, tem que ter estômago pra ver aquele cativeiro. Porque eles colocam ela numa câmera hiperbárica. Quem não sabe o que é uma câmera hiperbárica? É aquela câmera que os mergulhadores ficam um tempo antes de mergulhar ou depois que volta do mergulho, por causa da pressão que eles ficam, senão o cérebro vira sopa, né? Então eles têm que usar essa câmera hiperbárica. E essa família que sequestrou ela, eles tinham essa câmera. Trabalhavam com isso, eles trabalhavam no rolê, entendeu? Não vou dar todos os spoilers pra vocês não saberem quem é. Essa galera é barra pesada, assim, que eles estão fazendo com ela, sabe? Porque ela fica lá 4 anos nessa câmera hiperbárica, gente. Vocês podem imaginar uma pessoa vivendo 4 anos num lugar desse?
Pronto, gente. Agora eu vou limpar um pouquinho aqui embaixo. Quando eu abro aqui o cotonete, vou falando pra vocês. Então, assim, eles começam a investigar todas as possibilidades. Mas, como ela é uma promotora, imagina, a promotora é uma pessoa que coloca pessoas na cadeia. Pessoas importantes, às vezes, pessoas influentes. Então, eles acham que foi um cara que ela tentou prender e que não conseguiu, que fez alguma coisa com ela. Na verdade, o detetive maioral lá, o House versão detetive, ele fica achando... Peguei um creme, tá? Pra arrumar aqui. Esse cara acha que ela tá morta. Ele não acredita que ela pode estar viva. De jeito nenhum. Tá vendo? Eu tentei deixar bem essa virgulinha, ó, sem fechar o delineador. Que é parecido com o dela. Eu vou passar um pouquinho de corretivo ali. Corretivo de mais poder, esse aqui. Que não existe mais no Brasil, infelizmente. Que era o da... É o Good Apple da KVD. Tá? Então dei aquela limpadinha. Um ficou mais pra cima que o outro, gente, mas é isso. Nem o dela tá igual, porque os nossos olhos nunca são iguais. Agora eu vou passar um pouquinho de pó ali, só pra garantir que vai ficar no lugar. Normalmente eu não faria isso, tá, gente? De passar pó aqui embaixo do olho, que é aqui onde a gente tem nossos pés de galinha, né? Então, não é bom passar pó aí nessa região, mas estou fazendo isso pelo conteúdo. Então, eles começam a investigar todos os casos, ver quem é que tinha alguma coisa contra ela, quem ela prendeu. E eles começam a entrevistar essas pessoas. Lembrando que eles não têm recurso, que a mulher pegou o recurso todo pra ela, né? Então, assim, a galera fica lá trabalhando, ralando na raça. Agora eu vou passar esse lápis em volta do lábio. E demora pra caramba até eles descobrirem. Tanto que é uma série, né? Não é um filme. É pra construir realmente os personagens. A gente entender por que ela tá ali. Porque as pessoas que prenderam ela dizem que só vão soltar ela quando ela descobrir por que ela foi presa. Por que ela foi sequestrada. Por que ela tá naquela situação. Então, é meio bizarro. Eu preciso de um batom vermelho que seja... não seja muito tomate. Tem a cor perfeita aqui, esse aqui da Fenty. Gente, olha como é que o batom... Olha o que aconteceu com o batom. Putz, o negócio saiu. Então, até eles encontrarem o motivo, né? Tipo, quem que tá por trás daquilo, demora. O batom dela não é assim... Ele tem o arco do cupido, mas em volta ele não é super, assim... Tipo, com aquela borda muito reta. Ele é meio esfumadinho. Então é isso que eu vou fazer, tá vendo? Que é justamente pra dar essa ideia. Nossa, não fiquei 10 horas maquiando, só passei um batom vermelho e saí. Eu acho que a máscara dela não é preta. Eu acho que a máscara dela é marrom escura. Então, eu vou na minha boa e velha máscara da MAC, marrom, só que eu vou passar essa Plum antes da Sephora, que nem é muito boa, sabe? Mas é só pra dar um vinho e depois eu passo marrom por cima. Que a sensação que dá é que realmente o cílio dela dá com a mesma cor da máscara. Ah, já sei. Eu vou passar essa e depois a da Visela. Então, gente, o babado da série é esse. É você ficar agoniada, achando que a mulher vai morrer, que ela não vai sair. Eu não posso dizer se ela vai sair ou não, né? Mas o babado todo é que além da questão policial, tem a questão das famílias, a relação das pessoas com as famílias. Tem uma terapeuta na história que ajuda esse detetive a tentar entender, né, o trauma dele e por que ele fica sonhando com isso. Por mim, não precisava nem tentar entender, gente. Se a pessoa tomou um tiro, já é um trauma, né? Mas ele tem uns surtos de vez em quando, sabe? O povo que eles começam a investigar, começa a mexer com o enteado dele, ele fica bolado.
Tudo parece que vai dar muito errado. O tempo inteiro, você tem a sensação que eles não vão conseguir. Vai dar tudo errado. Essa máscara da Sephora, ela tem uma cor linda, mas ela é péssima a fórmula. Ela não seca. Ela engruma toda. Enfim. Esse aqui da Vizela, a fórmula é melhor. Ela segura bem o negócio no lugar. E ela alonga, deixa o cílio bem... Que é isso, assim, na maquiagem dela, eu não vejo um cílio preto, porque eu vejo o cílio dela muito separadinho só. Se a máscara dela fosse preta, provavelmente o delineado dela ia aparecer menos. E o delineado dela aparece bem. E ela é ruiva, então tenho aí quase certeza que a máscara não é preta. E é tudo pra cima o olho dela, tá, gente? Não tem nada embaixo. Eu acho que eles usam nela um cílio postiço pintado dessa cor. Porque dá pra ver, tem horas que dá pra ver o cílio postiço, me lembrei. Tem horas que ela tá assim com o olho fechado, olhando pra baixo, lendo alguma coisa, e você vê o cantinho do cílio postiço. Não, eu acho que é isso. É que na câmera não dá pra ver tanto, mas aqui ao vivo o meu cílio tá enorme. Eu acho que eu vou escurecer um pouquinho esse batom. De novo. Esse batom aqui da MAC. Bem escuro. Acho que vai me ajudar nisso. Pra ficar mais bicudinha a boca, entendeu? Tá vendo? Você vê mais claro no centro? Pronto. É isso. Vai ficar bem cerejinha. Só que ela tem uma boca menorzinha, né? A minha boca é mais avantajada. Então aparece mais a cor do batom. Gente, então esse é mais um aqui resenha com a maquiagem de Rose, a Leah Byrne, na série Dept Kill da Netflix. Espero que vocês gostem da série. Não vou contar o final, porque eu dou muito de spoiler, mas eu não conto o final aqui, porque não. A intenção é que vocês tenham vontade de ver. Assistam. Os primeiros episódios são difíceis de assistir, mas depois que engrena, você não quer mais parar, você quer acabar, tá bom? Deixem ideias de novas makes, de novas séries. Eu sei que eu tô devendo algumas paletas 5 maquiagens, uma paleta 5 maquiagens. Tem que fazer aquela azulzinha da Bruna Tavares, eu vou fazer. Mas ninguém me pediu mais. Vocês sempre elogiam muito, me dão muito carinho, muito amor. Sempre comentam aqui nos vídeos, mas vocês não me dão ideias do que vocês querem de vídeo. E aí eu fico um pouco no escuro, eu fico trazendo o que eu gosto de ver, o que eu acho que é legal. Mas deem ideias, eu posso fazer, tá bom? Agora eu vou fazer as fotos.